Olá, seja bem-vindo ao Theo Filosofando. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a origem da filosofia. Embora tenha havido expressões de conhecimento no Oriente e na África, a maior parte dos historiadores considera que a filosofia, entendida como um conhecimento racional e sistemático, tenha nascido na Grécia. A Grécia Antiga foi uma civilização que se desenvolveu no sul da Europa, mais precisamente na Península Balcânica, estendendo-se pela Península do Peloponeso por diversos locais ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Essa civilização começou a desenvolver-se a partir de 1100 a.C. e sua história deu-se até 146 a.C., quando foi dominada pelos romanos. Tradicionalmente, os historiadores dividiram a história grega em 5 períodos: período pré-homérico, período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, sendo que o arcaico e o clássico correspondem ao auge dessa civilização. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, uma cidade-estado, sendo que as duas principais foram Atenas e Esparta. Ainda que a Grécia não fosse uma unidade em termos de território e de pensamento, há algumas condições, como a poesia, a religião e a política, que propiciaram que fosse ali o surgimento da filosofia. O extenso processo determinado por esses fatores promoveu uma mudança na mentalidade grega. A religião grega, tanto a pública como aquela referida como a religião dos mistérios, era não dogmática e permitia que os filósofos expressassem suas ideias. A poesia buscava uma causa nos acontecimentos narrados e isso denota uma preocupação em compreender a realidade. A política, que se desenhava a partir daquilo que viria a se chamar democracia, dependia do discurso e da explicação racional das ideias. O comércio, que se desenvolvia, permitiu tanto o contato com outras formas de pensamento, com outras culturas, como também propiciou a invenção do alfabeto, da escrita alfabética e do calendário, de forma que começou a moldar na mentalidade do ser humano uma maior capacidade de abstração. A partir do final do século VII a.C., os homens e as mulheres não se satisfaziam mais com uma explicação mítica da realidade. O processo de transformação e de criação envolvido no desenvolvimento de técnicas levou ao questionamento a respeito do universo. Por isso, alguns historiadores da filosofia, em especial vou citar duas historiadoras, Marilena Chaui e Maria Lúcia de Arruda Aranha, concordam que é entre o final do século VII a.C. e o século VI a.C. que surge a filosofia. Cabe salientar que é em Mileto, uma outra cidade-estado grega, situado na Jônia, atual Turquia, no século VI a.C., que nasce Tales, que para Aristóteles é o iniciador do pensamento filosófico que se distingue do mito. No entanto, o pensamento mítico, embora sem a função de explicar a realidade, ainda ecoa em obras filosóficas como a de Platão, dos neoplatônicos e também dos pitagóricos. A autoria da palavra filosofia foi atribuída pela tradição a Pitágoras. As duas principais fontes sobre isso são Cícero e Diógenes Laércio. Ambos fazem uma narrativa parecida. Pitágoras teria sido interpelado por Leão, tirano da cidade de Fliunte, sobre o nome de sua atividade, ao que ele respondeu: filósofo, isto é, amigo da sabedoria, junção das palavras gregas filo e sofia, pois para ele, Pitágoras, apenas os deuses poderiam ser realmente sábios. Vale lembrar que a palavra filosofia é composta de duas outras palavras de origem também gregas. A palavra philos, que significa amor, amizade, e sofia, que traduzimos como sabedoria ou conhecimento. É ainda na Grécia Antiga, e tentando definir melhor o sentido de filosofia, que Platão mostra que o amor é carência, desejo de algo que não se tem. Logo, a filosofia é carência, mas também recursos para buscar o que se precisa. E o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim quem busca conhecer continuamente.
E aí, o vídeo de hoje contribuiu para aumentar os seus conhecimentos sobre a filosofia? Deixa aí logo abaixo o seu comentário. Se você gostou, deixe um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E quero já, de antemão, dizer a você muito obrigado por estar comigo aí nesse vídeo. Que você cresça em conhecimento, que você cresça em sabedoria. E até o próximo vídeo.